Então vamos dar uma olhada, né, nos ciclos aqui das tênias. No caso aqui, né, a gente tem um ser humano contaminado. No intestino desse ser humano a gente tem o verme adulto. Esse verme pode atingir de 2 a 4 metros, tá? Então ele fica aqui no intestino. Esse verme, à medida que ele vai envelhecendo, né, que as proglótides vão amadurecendo, as proglótides elas se autofecundam, então a gente vai chamar de proglótide grávida, e essas proglótides elas são destacadas, elas vão sendo liberadas aqui, né, do corpo do verme e saem junto com as fezes. Quando essas proglótides elas vão para o ambiente, os ovos eles são liberados e aí os porcos eles podem ser contaminados por esses ovos. Né? Eles se alimentam ou bebem água com os ovinhos. Então o porco ingere esses ovos. Lá no estômago do porco, esses ovos eles eclodem, né? E ali a gente vai ter a liberação de uma larva, que a gente chama de larva oncosfera. Depois, né, essas larvas elas migram para os músculos e ali a gente tem o cisticerco. Esse cisticerco ele pode ser visualizado. Né? Eles falam que a carne está com canjiquinha, ela fica cheia de bolinhas brancas, o que caracteriza que a carne está contaminada por esses vermes. Né? Teoricamente, os açougues, né, e abatedouros eles passam por fiscalizações de agências reguladoras, né, de saneamento básico, Ministério da Agricultura, para que as carnes não estejam contaminadas. Mas, por exemplo, pessoas que têm, né, a sua própria criação de porcos, por exemplo, elas podem não ter os devidos cuidados, elas podem não ter, né, lá o saneamento básico, que a gente já falou isso anteriormente, que é uma característica, que é uma medida profilática, né, para evitar a doença muito importante. Se ele não tiver, por exemplo, rede de esgoto, ele vai defecar no ambiente. E aí os animais eles podem, né, acabar ingerindo esses ovinhos. Ou numa água que é utilizada para a criação bebê. Então aí o porco ingere os ovos, esses ovos acabam se instalando no músculo. E aí, quando a gente come a carne de porco mal passada ou crua, a gente acaba ingerindo o cisticerco. Este cisticerco, ao ser ingerido na carne, ele vai ser direcionado lá para o intestino, e aqui no intestino, o cisticerco vai dar origem à tênia. De novo, o indivíduo adulto ele está no homem, então o homem é o hospedeiro definitivo. A larva, ou as larvas, elas estão no porco, então o porco é o hospedeiro intermediário. Medidas profiláticas, como a gente já falou, o saneamento básico, né? A fiscalização sanitária dos abatedouros e açougues, o tratamento dos doentes. As pessoas com teníase, né, elas vão apresentar anemia, elas vão apresentar desnutrição, dor abdominal, alguns episódios de diarreia, cansaço e indisposição. Por quê? Esses vermes eles estão pegando parte dos nutrientes que teriam que ser direcionados para o corpo do hospedeiro. Né? E aí falta nutriente. A pessoa acaba tendo esses reflexos na saúde. Uma coisa que pode acontecer, e isso vai acontecer com a tênia solium, que é a tênia do porco, é que em algumas situações o homem, em vez de ingerir o cisticerco, o homem ele pode ingerir acidentalmente os ovos. E aí, quando ele ingere os ovos, como que ele pode ingerir os ovos? Às vezes,
né, ao defecar no ambiente lá, esses ovos caem na água e usa a água, por exemplo, para irrigar uma plantaçãozinha que ele usa, né, na casa dele, um alface, alguma coisa assim. E aí na hora que ele ingere os ovos, ele não vai ter a teníase, ele vai ter outra complicação, até muito mais grave do que a teníase, que é essa que o verme fica no intestino, que é a cisticercose. Quando o homem ingere o ovo diretamente, né, esse cisticerco ele vai parar em alguma região do corpo. Pode parar nos músculos, mas também pode parar na região do cérebro. E aí a gente tem uma doença muito grave, que é chamada de neurocisticercose. Isso pode provocar cegueira, convulsões, paralisias. Isso vai depender da área onde esse cisticerco ele vai se implantar no cérebro. E com o tempo esse cisticerco acaba morrendo e calcificando no cérebro da pessoa. Né? Ele forma uma espécie de uma capinha dura ali que a gente chama de cisticerco encapsulado. Então ele vai acabar morrendo e vai ficar no cérebro da pessoa e pode causar essas complicações. Então a tênia solium, que é a tênia do porco, ela pode causar a teníase, que é quando ingere, né, o cisticerco, e ela pode causar a cisticercose, que é quando ingere os ovos. Prestar atenção nisso, né, porque dependendo da forma de vida que é ingerida, a gente pode evoluir para duas patologias, duas doenças diferentes. Tá? A mais grave é a cisticercose, principalmente quando ela para no cérebro. E a outra teníase que a gente tem, né, é provocada pela tênia saginata. A tênia saginata, ela vai ser adquirida quando a gente come carne crua ou mal passada de boi. Então, a pessoa contaminada, ela tem a tênia no intestino, igualzinho no outro, né? Os proglótides amadurecem, ocorre a fecundação no interior dos proglótides e os proglótides maduros estão grávidos. Dentro dos proglótides nós temos os ovos. E pelas mesmas circunstâncias do porco, né, o boi ele vai adquirir os ovos. Então ele pode ingerir esses ovos quando ele se alimenta no pasto. Às vezes a pessoa defecou, né, lá no pasto, ou quando ele está tomando uma água contaminada. Esses ovos eles vão para o estômago do boi, ali eles acabam eclodindo e as larvas, né, o cisticerco, eles vão parar na musculatura do boi. Quando esse boi ele é abatido para servir de alimento para a gente acaba ingerindo a carne contaminada com cisticerco, que são aquelas bolinhas brancas que eu falei com vocês, que eles têm o costume, né, popularmente chamar como canjiquinha. Os sintomas aqui são mais ou menos parecidos, né? A desnutrição, a fadiga, a diarreia, a indisposição. Porque esses animais, lembrando, eles não têm sistema digestório, né? Então eles ficam ali no intestino absorvendo os nutrientes que foram, né, ingeridos pelo hospedeiro. De novo, o homem ele tem o verme adulto, então o homem ele é o hospedeiro definitivo e o boi ele tem no corpo dele as larvas, então ele é o hospedeiro intermediário. Da mesma forma que, né, na carne, no caso do porco, as medidas profiláticas também valem para a carne de boi. Saneamento básico, fiscalização nos abatedouros, ingerir carne somente bem passada, né? Então, aquele churrasquinho que a gente vai, que adora uma picanha sangrando, essas coisas assim, é perigoso. Tá certo, né, que a gente tenha
A gente pressupõe que as carnes que a gente compra nos açougues, né, ou nas lojas especializadas foram carnes que foram fiscalizadas, né, que foram liberadas para o consumo. Mas, né, pode ocorrer de essa fiscalização falhar, né, ou alguém comprar carne de algum produtor que não foi fiscalizado, então existe o risco. Então, além de tratar os doentes e de ter o saneamento básico e a fiscalização nos frigoríficos e abatedouros, é importantíssimo que a gente tenha o hábito de ingerir somente carne bem passada, né? Evitar ao máximo carne mal passada e crua, porque se mesmo a carne estiver contaminada e ela for bem passada, se ela, né, foi cozida corretamente, se ela ficou um tempo maior no cozimento, o tempo maior de calor acaba matando essas larvas e esses cisticercos que estão nos músculos. Então, por isso, a importância da gente ingerir somente carne bem passada. Não é o hábito, né? A gente sabe disso, principalmente em festas que tem churrasco e churrascarias, né? Você tem lá até os pontos da carne, se você quer uma carne mal passada, ao ponto, bem passada, né? Então, de preferência, sempre pedir carne ao ponto ou bem passada e evitar o consumo de carne crua e carne mal passada. Beleza?